Definitivamente um dia de muitas notícias do Vasco, essa última segunda-feira. A gente chegou a subir um vídeo na noite, mas não foi suficiente para cobrir tudo. Então, a gente tem aqui esse novo vídeo que vai estar saindo pela manhã para tentar colocar tudo em dia aqui no canal. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou Eduardo Alves, apresentador aqui do Analisa Vasco. Eu estou aqui para tentar inteirar você de tudo que tem acontecido no Vasco da Gama, que é um desafio muito difícil, porque o Vasco ele cria pautas praticamente por minuto. E eu percebo que nem se você tiver, enfim, uma emissora inteira dedicada para o Vasco, você vai conseguir dar conta, porque são coisas das mais diversas naturezas, são coisas que acontecem a qualquer horário. Então, assim, não tem como ter uma linearidade nisso tudo. Essa que é a grande verdade das coisas. Então, vamos começar, talvez, com a notícia mais bizarra desse último dia, que foi a acusação feita pelo jornal O Globo de que um atleta de natação teria sofrido um acidente com um saco de cimento nas imediações do Vasco pela disputa de um campeonato, não ficou muito bem especificado na matéria. O Vasco ele rebateu essa informação com uma nota, em que basicamente explica que essa matéria ela falta com a verdade a partir do momento que ela diz que o Vasco não procurou o atleta. O Vasco informa que procurou o atleta por pelo menos 4 dias, né, o entorno do atleta, a família ali, para oferecer suporte, etc. e tal, e que foi pego de surpresa com esse pedido de remuneração, né, com essa indenização no caso, justamente porque prestou todos os serviços que ficavam ali ao seu alcance. O clube também informou que, apesar de fato confirmar o acidente lá com esse saco de cimento, o clube, enfim, os funcionários haviam informado ali, tanto ao atleta quanto à mãe dele, que não era para ficar naquela região ali onde estava o saco de cimento, e que mesmo assim eles ficaram, e que o garoto ficou subindo no saco de cimento, enfim. Claro, é um acidente, enfim, se de fato prejudicou o menino, a gente, claro, deseja boas energias aí, mas diante de tudo isso que o Vasco coloca na nota, não faz sentido haver alguma natureza indenizatória, como se o Vasco tivesse lesado alguém. O Vasco, definitivamente, se é o que está dito na nota aqui, se aconteceu de fato isso, né, não devem nada, nenhuma indenização ao garoto ou qualquer outra pessoa envolvida nesse caso. Mas é realmente muito curioso, porque de novo, desse mesmo editorial, né, desse mesmo lugar, esse tipo de notícias. Está sendo interessante ver o Vasco desmentindo certas informações. No começo da semana teve aí um texto desmentindo uma informação em relação a um pedido do presidente do Conselho de Beneméritos para que fosse esclarecido o balanço financeiro, que na verdade era uma notícia até positiva, né? Mas enfim, foi desmentida. Foi dito pelo presidente do Conselho de Beneméritos numa nota que isso não aconteceu, que não houve essa cobrança. Enfim, fato é que a verdade foi exposta, acho que é importante de toda forma, é legal ver o Vasco se posicionando dessa forma, que assim seja durante o ano, porque ninguém aguenta mais essas notícias falsas. Eu ainda acho que está pouco, eu ainda acho que tem muito lugar que está se aproveitando de uma brecha que ainda existe para ficar propagando notícias falsas, e que se o Vasco se posicionasse melhor, conseguiria evitar que o torcedor ficasse tão contra o clube. Porque eu acho que muito do ódio que o torcedor tem pela atual gestão é por notícias falsas. É pela falsa concepção que ela é criada por notícias que não falam a verdade. Tipo, realmente, a gestão atual ela tem muitos erros, ela tem muitas coisas para serem questionadas, inclusive eu já questionei várias aqui, principalmente a questão de logística, principalmente a demora para buscar um novo investidor para a SAF, mas tem muita coisa, assim, não estou falando como um exagero, não, tem muita coisa que se o clube se posicionasse melhor, evitaria um burburinho maior com a torcida. Então eu sou super a favor desse tipo de nota, eu acho que ela tem que acontecer com mais frequência aqui no Vasco, com toda a certeza. Uma outra notícia, essa um pouco mais positiva, bom, depende do ponto de vista, é o meia JP, emprestado pelo Vasco ao Avaí, que fez o seu terceiro gol pela equipe catarinense, o seu terceiro gol como profissional também, né, curiosamente aí. E aí por que não pode ser tão boa, talvez? Porque o JP, segundo uma notícia do Vene Casagrande, ele está emprestado para o Avaí com uma opção de compra em valor fixado em 1 milhão de euros, mais ou menos 6 milhões de reais, que é um valor muito pequeno pelo potencial que o JP tem. E aí não é uma ciência exata, obviamente, tá? Mas o JP, cara, ele é um jogador que passou por todas as categorias de base da seleção brasileira, que foi destaque em todas as categorias de base do Vasco, que ano passado foi destaque no profissional também, e foi emprestado por um valor irrisório, se é que é verdade. E aí eu volto no que eu falei no primeiro tópico aqui desse vídeo, a importância do Vasco se posicionar. Até agora não desmentiu essa informação, se ela for de fato mentira. Então, se ela é verdade, né, no caso, é lamentável que tenham feito essa atitude, essa postura de botar uma multa tão pequena para um jogador que tem um talento muito grande como o JP.
Ainda mais botaram taxa de vitrine também, segundo a informação do Vene. Para um clube como o Avaí, que com todo respeito não tem mais visibilidade do que o Vasco, não faz sentido você emprestar o JP para o Avaí esperando vitrine, esperando visibilidade. Era mais fácil você mantê-lo no Vasco, tê-lo como uma opção durante o ano e a vitrine ser a atuação dele pelo clube, né? Mas, enfim, preferiram escantear o garoto. Eu não consigo entender, sinceramente, essa postura. E a informação do amigo Carlos Berbert, parceiro nosso aqui, fica sempre um abraço para ele, ela vai na contramão disso, diz que não há nenhuma multa, enfim. Então, de novo, fica essa disputa de narrativas. Seria importante o Vasco vir e dar o seu parecer sobre o caso, mas esse tipo de coisa, infelizmente, o clube parece não se importar tanto assim em tocar no assunto, né? E seria extremamente importante esse esclarecimento, até para que pudesse de fato fazer a avaliação correta pela situação em si, e não ficar só na especulação da coisa. Bom, outra notícia, essa não sei se boa, se ruim, na verdade para mim é neutra, mas o Vasco fez uma consulta pelo zagueiro Félix Torres, equatoriano do Corinthians, de 24 anos de idade, e aí as informações que a gente tem é de que o Corinthians está disposto a negociar o jogador, porém somente por transferência em definitivo. O Vasco chegou a oferecer um empréstimo, mas o Corinthians bateu o pé e só quer vender em definitivo o jogador e colocou já uma etiqueta muito clara para esse valor da venda, que é em torno dos 32 milhões de reais que o Alvinegro pagou ao Santos Laguna do México pela contratação dele. E o Vasco, ao ter ciência desse valor, prontamente recuou na negociação. A negociação, portanto, ela está esfriada nesse momento. A informação do pessoal do Time do Povo, uma página de Corinthians, e que depois teve uma apuração a mais pela nossa repórter Lohane Chaves. O Félix, para ser bem sincero, não está no seu melhor momento lá no Corinthians. A torcida, nos comentários das duas postagens, né, tanto a do Time do Povo quanto a da Analisa Vasco, falando bem mal do Félix, do momento que ele vive. Para ser honesto, eu não acompanho o futebol do Félix, eu não posso emitir uma opinião sobre isso muito apropriadamente, mas definitivamente quando você tem ali um movimento desse tipo é de você no mínimo ficar um pouco em dúvida, né? Então, enfim, a negociação não vai para frente, é o que tudo indica, mas é estranho o Vasco estar monitorando um jogador desse perfil para uma janela do meio do ano, acredito eu, né? E, bom, e aí já é um outro questionamento, uma outra reflexão, na verdade, né? A posição onde o Vasco mais investiu em quantidade foi a de zagueiro. Foram 3 zagueiros contratados nesse ano, foram o Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Maurício Lemos. E o Vasco continua na busca por um zagueiro. Sinceramente, para mim é um atestado de que essa janela de transferências foi extremamente mal feita, né? Se a essa altura do campeonato a contratação do Lucas Oliveira já não é questionada, eu acho que tem alguma coisa a ser repensada em tudo isso. O Maurício Lemos, que não entrou em campo em 10 partidas pelo Vasco até agora, talvez o Lucas Freitas seja o mais proveitoso, né? Também não é nenhum craque da bola, mas definitivamente não tem atrapalhado, né? Mas tirando ele é de se questionar. Agora, o Félix para mim passaria longe de ser solução, porque é um jogador que nem titular do Corinthians né? Então, é de se pensar essa movimentação do Vasco no mercado. E aí a notícia talvez mais impactante, né? Porque para mim a mais estranha, a mais diferente foi aquela do saco de cimento, né, no Jovem Atleta, supostamente. E aí teve a notícia, na verdade, o posicionamento do Edmundo no canal dele, o canal Mundo Ed, no YouTube, em que ele se coloca totalmente contra o Pedrinho, né? O Edmundo, para você que está meio por fora desse andamento da política do Vasco, eu não te culpo, você está fazendo o correto, porque é um universo muito louco, mas assim, o principal da coisa o Edmundo ele era aliado do Pedrinho, tanto é que participou da eleição junto ao Pedrinho, era parte da chapa dele ali, e aí agora ele chega no seu canal do YouTube e se coloca como oposição ao Pedrinho, né? Primeiro, ele informa que teve uma ruptura com esse grupo político que o Pedrinho faz parte, por não acreditar no que eles fazem, por não concordar, que seja. Inclusive, ele disse que, de certa forma, foi afastado por eles, assim, sabe? Enfim, não ficou muito claro se ele que pediu para sair, se tiraram ele do grupo, enfim. Fato é que tem uma ruptura, né? E ele se colocou como oposição ao ex-meio-campista na próxima eleição, né? No caso, enfim, não ficou muito claro se ele vai apoiar alguém, se ele vai se colocar como candidato, enfim. Fato é que ele se colocou como oposição ao Pedrinho. E aí, cara, naturalmente isso impacta, né? Porque o Edmundo ele tem muita voz e ele, acima de tudo, é uma pessoa muito participativa na rede social, na internet, né, como um todo. Tem um canal dele lá. E pegou de surpresa muito porque, enfim, ele vinha até então, digamos, até dando algumas certas, não diria pancadas, mas mostrando alguma discordância da gestão Pedrinho, algumas posturas e tal.
mas até então muito comedido. E aí, de repente, ele vem e fala que tá de fora, né, digamos assim, que tá oposição para isso. Não tem muito o que opinar, para ser sincero, só observar mesmo. Definitivamente impacta, né? Não tem como dizer que não impacta. Mas agora é esperar ver os próximos capítulos e tudo mais. Agora, uma coisa que de fato importa nisso, né? Ele coloca que ele tem coisas para falar e que ele vai abrir a boca. Enfim, não ficou muito claro, para ser sincero, a natureza dessas coisas, né? Mas acho que isso é o mais importante nisso tudo. Vamos ver então o que ele vai falar, o que ele vai expor e de fato a gravidade disso, né? Mas, sei lá, eu tô tentando desenvolver alguma opinião além disso, eu não consigo, sinceramente. São dois ídolos do clube. O Pedrinho e o Edmundo sempre se mostraram muito amigos, assim como o Pedrinho e o Felipe são também, né? Enfim. E parece que a política dividiu eles. Então, é muito triste por si só, independente do lado político de Vasco que você defenda, né? São dois grandes ídolos da instituição e ter alguma rusga entre eles é muito chato, muito triste. E, no fundo, não deixo de torcer que eles se resolvam em algum momento, né? Não digo nem só politicamente, mas pessoalmente também, né? Porque, afinal de contas, esse tipo de rusga costuma se arrastar para a vida pessoal também, né? Mas, de momento, as informações são essas, não tem mais nada para acrescentar. É realmente esperar o que o Edmundo vai trazer para essa mesa de debate e o que vai acontecer daqui para frente. Bom, fico por aqui. Obrigado a você que viu esse vídeo até o final. Eu sempre recomendo se inscrever, deixar o like aí, se você gostou do vídeo, se você está aqui a primeira vez e caiu de paraquedas. Redes sociais também, todas aí na descrição. Tamo junto, valeu e até a próxima.